Bom, no desafio anterior a gente criou um objeto chamado oferta, né? Então, o que ele quer fazer aqui nesse desafio? Ele quer criar mais dois campos, vai relacionar com o contato, que vai ser o nosso cliente, e vai ser relacionado com outro objeto chamado propriedade. Inclusive, a gente não criou no desafio anterior, apesar dele fazer na trilha. Inclusive, ele pede aqui. Se você não criou, tudo bem, a gente vai criar aqui junto, que eu também não criei. Então, vamos lá, vamos entrar aqui na nossa org. Primeiro, a gente pode entrar em configuração. Então, a gente vai em gerenciador de objetos. E aqui, novamente, criar objeto personalizado. Se você já fez essa parte, tudo bem, você pode ignorar, beleza? Então a gente vai criar aqui um objeto chamado property. Então a gente vai colocar o rótulo aqui como property e no rótulo do plural a gente pode colocar propriedades mesmo. Tá? Bom, aqui a única coisa que a gente vai ter que selecionar vai ser esse iniciar assistente da nova guia personalizada após salvar esse objeto personalizado. Tá? Então quando a gente seleciona esse campo, a gente consegue, através daqui dos aplicativos, procurar o objeto. Então se a gente digitar aqui property, né, ele vai aparecer. Então vamos criar primeiro. A gente pode vir e salvar. Então agora ele está pedindo basicamente o estilo da guia, tá? Então aqui a gente pode colocar qualquer coisa. Aqui a gente pode escolher como é uma propriedade. Vamos colocar esse ícone de edifício, tá? Mas pode ser qualquer outro. Bom, aqui a gente pode já em avançar. Podemos colocar padrão ativado, a gente mantém como está e podemos avançar. E por último salvar. Bom, se a gente entrar aqui nos aplicativos e colocar propriedades, vai estar aqui o objeto que a gente criou. Por enquanto, isso não importa pra gente. Então, vamos seguir com o desafio. Então, ele pede para a gente criar no objeto de oferta dois campos, né? Um vai ser mestre detalhe e o outro vai ser de contact, né? Que vai ser um campo lookup normal. Então, vamos lá. Aqui em gerenciador de objetos, a gente pode clicar aqui e procurar para o nosso objeto que a gente criou na aula passada, que é o de oferta. Então, a gente coloca em inglês que é offer. Bom, entrando aqui, a gente pode entrar em campos de relacionamento, criar. Bom, o primeiro campo que ele pede para a gente criar é mestre detalhe. Então, vamos lá. A gente procura aqui um chamado relacionamento entre mestre e detalhe. Bom, para você entender o que significa isso. Imagina que você está dentro de um evento, que você tem um evento, beleza? Você está organizando um evento. Para isso, existem várias tarefas que precisam ser feitas, né? Ou seja, as tarefas, elas dependem do quê? De um evento. Então, um evento tem várias tarefas. Então, para aquelas tarefas existirem, precisa ter um evento. Ou seja, se eu deletar esse evento, esse registro do objeto evento, por exemplo, é só um cenário fictício, as tarefas que vão estar relacionadas com aquele evento, o que vai acontecer? Elas vão ser excluídas, caso eu exclua também o evento. Para isso que serve o mestre detalhe. Então, o mestre seria o evento e o detalhe, aqui no nosso caso, seriam as tarefas, ok? Então, aqui ele pede qual vai ser o objeto que ele vai estar relacionado. Então, ele pede que seja o property. Não especifica aqui, mas é referente ao objeto que a gente criou agora. Então, a gente pode entrar aqui e procurar. Acho que ele vai estar propriedades. Não, está property mesmo. Então, a gente pode avançar. Bom, ele já preencheu sozinho algumas informações aqui, que é exatamente o que o desafio pede, tá? Então, que seja tanto o field name e o field label sejam iguais, como já está aqui no objeto, beleza? Então, deixa eu ver se ele pede mais alguma informação. Não, a gente pode clicar em avançar. 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 E, por último, rótulo da lista salvar, beleza, não tem problema, e salvar. Então, o primeiro campo, que é mestre detalhe, já foi criado. O segundo, ele fala que é um campo lookup, tá? Então, ou seja, ele vai se relacionar com outro objeto, porém aqui é um cenário diferente. Ambos são campos que vai relacionar um outro objeto. A diferença é que se eu excluir o principal, que é o mestre, o detalhe também é excluído. O lookup não. Se eu relacionar com algum contato e eu excluir algum registro de oferta, o contato ele não vai deixar de existir, ele vai manter lá. Então, a gente pode entrar aqui no nosso objeto, clicar em criar. Em campos, a gente pode procurar relacionamento de pesquisa. Isso é um campo lookup, é o mais comum, beleza? Da gente usar. A gente pode clicar em avançar. Relativo a qual objeto? Então, a gente vai procurar o contato, que vai estar como contact, provavelmente. Não, está aqui como contato mesmo em português. Então, contato, avançar. Bom, ele pede que a gente troque aqui para contact, tá? Porque como está em português, ele jogou contato, então a gente só faz a troca aqui. Podemos avançar, novamente avançar, avançar e salvar. Beleza, então a gente tem os dois campos de relacionamento criados. Então, agora a gente pode validar o desafio para ir para o último. Beleza, se você gostou, deixa o like aqui, mas assista a nossa última aula dessa trilha aqui de modelagem de dados. Te vejo lá.